O dispositivo de conversão indireta, ele não obriga que esteja lá. Eu sei que Vossa Excelência vai responder que não está dito que está proibido, está dito que prioritariamente. Mas como no caso prioritariamente recai sobre o estado de origem de Vossa Excelência, que tem um peso político muito grande, eu queria ponderar que eu sei que Vossa Excelência enviou à Casa Civil essa mudança, porque, repare, o colega reportou, nós temos alguns projetos já aprovados nos Rios São Francisco e no Parnaíba. Se essa mudança for auto-aplicável imediatamente, praticamente esses projetos já pré-aprovados pelo MMA e pelo IBAMA ficarão sem lastro financeiro para tal. Como esse dinheiro não é público, então não cai sobre as restrições impostas pelo ajuste fiscal, eu queria fazer essa... Até porque eu sou nascido no Rio, mas vivo na Bahia. Mas para fazer essa... São Paulo já é forte demais e deveria deixar que o pagamento indireto pudesse sair para os estados que são muito mais carentes. Então, eu lhe peço, como Vossa Excelência não é mais o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, é o ministro do Meio Ambiente do Brasil inteiro, para fazer essa ponderação. Com a palavra, ministro, por 2 minutos. Bom, primeiro a questão da nomeação critério político. Acho que eu não expliquei bem. Não foi para critério político, foi justamente ao contrário. Para nós termos a certeza de que, tecnicamente, todos aqueles que ocupam as superintendências preenchem o requisito. A indicação para que venham pessoas qualificadas é que pode vir muito bem do setor político, porque não há preconceito nenhum, antes pelo contrário. Com relação aos temas demais colocados, esse aspecto da aceleração, eu pouco posso dizer, porque, como eu disse, não é da seara do nosso Ministério, senão ponderar, na minha opinião, um equívoco do modelo. E, na parte que coincide as perguntas dos senhores senadores, que é a conversão de multa, não é São Paulo o maior gerador de multa, é o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, por força das atividades da Petrobras e outras companhias relacionadas ao petróleo e gás, e justamente para evitar que houvesse um excesso de concentração dos eventuais conversões de multa no estado do Rio de Janeiro, ou qualquer outro, São Paulo, o senhor citou bem um bom exemplo, nós colocamos o prioritariamente, mas não só. Por que o prioritariamente? Porque o estado, seja ele qual for, em que há a multa gerada, ele se sente legitimado, diz, olha, eu onerei o meu setor produtivo, mas eu estou recebendo aqui. Os estados, provavelmente, onde há maior concentração do Sudeste, serão aqueles que não usarão toda a conversão de multa, provavelmente por causa dos projetos que já tem em outros estados, esses das bacias especificamente. Há um equívoco da informação que foi divulgada na imprensa de que esses projetos estariam aprovados. Não estão, e de que as conversões já estariam feitas, ou seja, a adesão daqueles devedores de multa já teriam se comprometido. Também não é verdade. Então, há aí uma confusão de informações que acabou sendo divulgada, como se houvesse já não só a aprovação do projeto, como a vinculação do recurso. Não há nenhuma coisa nem outra. Não havia. O que nós estamos procurando fazer com esse projeto é simplesmente mudar a dinâmica. Ao invés de ser um projeto por adesão, ele é um projeto direcionado. Inclusive, na exposição de motivos que nós estamos organizando para essa versão final, que não está pronta, aliás, essa contribuição é importante, a ideia é ter, já na exposição de motivos, a indicação das prioridades para esses casos onde já há uma previsão. E, mais do que isso, utilizar os projetos que foram elaborados, mesmo aqueles que não foram contemplados, como uma espécie de manifestação pública de interesse em que se acolhe as ideias ali colocadas e, portanto, se faz uma melhor modulação destas ideias, conjugadas entre si, porque às vezes há boas ideias dispersas em cada um dos projetos, recolhe-se o que há de melhor em cada um deles e aí faz a delimitação a partir da conversão dessa multa. Então, eu os tranquilizaria com relação à destinação, não pelo projeto especificamente que não está aprovado, ao contrário senso, mas pela prevalência da importância de cada uma dessas pautas, não só desses, mas também do Taquari, enfim. Há projetos que são de conhecida importância e nós vamos mantê-los. Obrigado, ministro.
Para interpelar o ministro, eu convido o senador Jean Paul para suas considerações, por gentileza. 5 minutos. Ministro Ricardo, presidente Contarato, obrigado. Ministro, tem duas perguntas bem objetivas, mas antes eu sou obrigado, me desculpe, a fazer uma pergunta de caráter quase pessoal, porém público, porque Vossa Excelência foi candidato com uma plataforma e um panfleto que eu até trouxe aqui, que causa espécie a muita gente. O senhor tinha o número .3006 e nesse panfleto dizia que bala no MST e na esquerda. E aí, por que eu estou levantando isso aqui? Porque nós, certamente, ministro, teremos vários encontros aqui. Essa comissão é muito animada, muito objetiva, muito bem conduzida pelo presidente, pelo vice-presidente. E aqui nós estamos criando um ambiente muito afável e muito bom para se discutir e construir governo. O ministro Moro esteve hoje pela manhã aqui conosco, o ministro Paulo Guedes já esteve várias vezes, duas vezes, me parece. Outros ministros têm estado e a gente quer que você venha muitas vezes aqui discutir especificamente várias questões que serão demandadas. E eu acho que a construção do governo, de quem quer que seja, de qualquer partido, de qualquer grupo de partidos, se faz conosco também aqui, discutindo com o Legislativo constrói. Ao conceber leis, ao conceber regras, normas e ao propor isso para o ambiente de leis do Brasil, nós estudamos os setores, nós nos debruçamos sobre estatísticas, sobre entidades, nós recebemos outras entidades, hoje recebemos também BNB, DENOX, discutimos o papel deles, e a cada renovação de mandatos e de governo, há uma oportunidade de repensar essas instituições e essas entidades. E há também uma oportunidade para quem assume um ministério, mesmo eleito ou não eleito, com uma plataforma que eu considero um pouco exagerada, não sei se o marqueteiro errou na mão aqui, ou se o seu discurso é esse mesmo, mas eu queria sugerir, primeiro perguntar se o conceito de lidar com os movimentos sociais rurais é esse mesmo, bala, com a esquerda também, porque eu me considero da esquerda, e muitos outros nossos aqui também. E aí um pedido também, quer dizer, claro que isso tudo numa eleição é uma coisa, mas que a gente pudesse lhe ajudar a conhecer também melhor alguns desses movimentos rurais, para que não se tenha essa visão, por vezes, preconceituosa que alguns trazem. Inclusive, eu mesmo, antes de ir ao Rio Grande do Norte, já confessei várias vezes aqui, nascido também no Rio de Janeiro, botafoguense de nascimento, não conhecia o MST e não conhecia os movimentos rurais do Brasil, antes de ter a honra de ser secretário de Energia da governadora Vilma lá no Rio Grande do Norte e abrir caminho para os parques eólicos que hoje fazem do meu estado líder nacional, ladeado pela Bahia, em energia eólica. Então, me converti de petroleiro em energia renovável. E muito disso também graças à militância ambiental, etc. Mas também eu me considerava um militante de Zona Sul, de Rio de Janeiro. E fui conhecer esses movimentos e eu queria presenciar, inclusive, testemunhar um dia em que Vossa Excelência recebesse as lideranças do MST para conhecer, de fato, o que é o MST, e por que ele tem essa configuração, o histórico de lutas do MST, os personagens que estão ligados a ele e outros movimentos rurais importantes e movimentos sociais que interagem todos os dias com as grandes obras do Brasil, com os pequenos trabalhos como a pesca artesanal, como a agricultura familiar, que é uma realidade que, infelizmente, muitos de nós acabamos não vivendo. Então, um esclarecimento rápido sobre isso, até por conta da gente ter essa convivência no futuro e esclarecer, quer dizer, não, isso aqui realmente passou do ponto, enfim. E nós vamos ter muita coisa para tratar, porque no meu estado, por exemplo, temos óleo e gás offshore, licenciamento federal, teremos a honra de ser o primeiro estado a ter eólica offshore, com licenciamento federal também. Sou relator de um projeto importante nacional que é das ferrovias, que tem, do novo marco regulatório das ferrovias, que tem muito licenciamento federal, enfim. Duas perguntas objetivas. Primeiro, posição em relação ao Fundo da Amazônia, o Fundo Amazônia. Vossa Excelência declarou algumas coisas sobre isso logo no início e tal. Queria saber se mantém mais ou menos essa posição. Houve agora uma tratativa nos Estados Unidos com a intenção de constituir um fundo para a Amazônia de 100 milhões de dólares. E o Fundo Amazônia já tem recebido 3,5 bilhões de reais. Já estão lá.
né? Então, qual é a visão que se tem? 1 bilhão já foi desembolsado, evidentemente isso envolve entidades do terceiro setor, e aí faço coro aqui ao senador Jacques Wagner sobre qual é o seu entendimento sobre o relacionamento com o terceiro setor, sem jogar a criança com a água na bacia toda fora. E uma outra pergunta incidental, operacional mesmo, pedir-lhe o apoio, porque em função da preocupação você expressou aí em relação aos processos eficientes de licenciamento, nós estamos vivendo agora uma situação bastante crítica em relação ao IPHAN. Eu sei que não é da sua pasta, mas como isso sempre, esses licenciamentos andam juntos, licenciamento socioambiental, para grandes obras, parques eólicos agora estão correndo para o leilão, para justamente concorrer no leilão federal de energia. Outras grandes obras estão ligadas a isso, a linha de transmissão Xingu-Rio, lá do Rio Xingu, Manaus-Boa Vista, ferrovia Centro-Oeste, integração do Centro-Oeste, enfim, várias obras dessas que estão dependendo de atuação do IPHAN imediatamente, nesse momento. E o que está acontecendo lá é que os contratos temporários estão terminam hoje, de ontem para hoje. 131 pessoas, parece pouco, mas é o que o IPHAN tem, né? Vão sair, né? Vão deixar de trabalhar, não vão estar cobertura de contrato. Houve um concurso, esse pessoal não foi chamado ainda, para chamar leva uns 60 dias, porque faz exame de saúde, etc., aquela coisa toda. Durante 60 dias, o IPHAN do Rio Grande do Norte, por exemplo, que tem 5 pessoas, vai cair para 1. E o pessoal está correndo lá para preparar os projetos para o leilão federal. Então, é um problemaço, fácil de resolver, porque é uma MP da Casa Civil, que tem que aí se resolver entre Casa Civil e Ministro da Economia, e aí outros ministérios, por exemplo, o seu, poderiam também se somar a esse coro. Isso é agora, isso é hoje à noite, de hoje para amanhã, para que o IPHAN consiga trabalhar aí os próximos 60, 90 dias, até que os concursados assumam o seu lugar. É isso, são os 3 pontos que eu queria levantar. Obrigado pela presença. Obrigado, senador Jean Paul. Com a palavra, ministro, para suas Presidente, só uma questão, talvez... Me parece que o último inscrito, eu estava em outra comissão, com o juiz Sérgio Moro, estava respondendo, eu fiz perguntas, não tinha como sair. Parece que o último inscrito sou eu, que era o primeiro. Não vale a pena me colocar para fazer a pergunta e o ministro já responderia tudo? Não, por gentileza. Tem outro bloco? Não, é sem bloco aqui. Nós estamos fazendo... desculpa. Tá bom. Com a palavra, ministro, para suas considerações em 5 minutos. Senhor senador, primeiro agradecer as suas colocações e dizer que, como bem colocado aí no meio das suas ponderações, campanha é campanha, executivo é outra coisa. Então, felizmente, esse espírito que nos une aqui hoje, de trabalhar pelo Brasil, foi muito bem descrito nas suas palavras. Estamos aqui alinhados, contribuições de parte a parte. Eu recebi outro dia, até para lhe demonstrar na prática isso que eu estou dizendo, recebi o governador Dino, do Maranhão, tivemos uma reunião excelente, até para tratar, por exemplo, lá do caso dos lençóis, que é um problema que acaba aparecendo aqui um pouco esse problema do IPHAN. Criou-se uma parte procedimental bastante complicada, uma série de requisitos, enfim, e o arcabouço, seja de regras ou de a parte funcionários, não acompanhou o problema. O IPHAN, o senhor tratou aqui da Ferrovia Centro FCO, enfim, do licenciamento offshore, e tudo que passará pelo desenvolvimento do Estado, e no que tange ao IPHAN, certamente encontrará alguma dificuldade, porque, de fato, ele não está aparelhado, equipado, para desempenhar a função que lhe foi atribuída nesse modelo. E isso nos remete, portanto, à primeira constatação, de que é preciso fazer uma reanálise de estudo. Nesse caso, estou entendendo que é uma questão premente para já é um caso específico, mas conceitualmente para tudo. E também as funções que foram atribuídas a cada um desses órgãos opinativos ao longo dos processos de licenciamento. Talvez olhar isso com muito cuidado para que não seja um óbice indevido, porque quando a questão é necessária e fundamental, ela deve acontecer, mas às vezes ela tem algum grau de sobreposição ou repetição de tarefas, e isso coloca uma morosidade desnecessária ao processo. Com relação ao Fundo Amazônia, nós são 104 contratos que foram celebrados no âmbito do Fundo Amazônia ao longo desses 10 anos. E nós fomos analisar em loco, dividimos até para facilitar o trabalho de levantamento de informações, dividimos essa análise em 4 partes. Então, primeiros 25%, 2%, enfim, 1/4 em cada etapa.
A primeira etapa já concluímos a análise, a segunda etapa recebemos agora na segunda-feira os contratos oriundos do Fundo Amazônia. Mas o que nós já pudemos constatar ali? Pelo menos nesta primeira fase, que é até compreensível, foi quando o fundo começou a operar, tinha ali um desconhecimento, etc., ela tem um grau de fragilidade enorme, seja nos objetivos traçados nos projetos apresentados, seja na execução desses projetos, tanto do desembolso de recurso quanto a consecução objetiva, ou seja, o cumprimento daquela proposta que lá está, e uma fragilidade muito grande dos instrumentos de controle e mensuração de resultado, mas muito grande, uma fragilidade muito grande. O que isso nos indica